Oi, gente, tudo bem com vocês? Belezinha? Galera, nossa aula de produção de texto dessa semana, nós vamos finalizar as interpretações. Agora falta a última historinha, né, do livro para vocês fazerem a interpretação da história Casa dos Sonhos, né? Antes da prof pegar e falar para vocês sobre a interpretação, sobre as questões, eu queria falar um pouco sobre a obra, sobre o livro, né? Como vocês sabem, o livro Tamanho da Felicidade reúne 3 histórias que se passam em dias de chuva. Em todas elas, as crianças e seus cães de estimação são personagens envolvidos por uma atmosfera de melancolia, né, gente? Tem uma história triste que se inicia, assim, uma situação um pouco difícil, né? E uns elementos lúdicos guiados, né, pelo sonho, a vontade de ser feliz, né? A imaginação das crianças, a imaginação dos cachorros, né? A questão de ter uma imaginação de criar um mundo diferente, né? Ou uma outra realidade, né? Um mundo feliz. A obra da Angélica Bevilacqua foi indicada por o prêmio do Jabuti de 2002. Ele tendo chegado até o final, o livro é acompanhado de ilustrações, que vocês sabem que foi feito pela Thaís Beltrani, né? Em situações que retratam o universo infantil e o relacionamento familiar. Vocês podem ver que tem tudo uma questão de... Tem a participação dos familiares e tudo mais, dependendo da história, né? Os personagens, eles são movidos a encontrar a felicidade em situações que muitas vezes são difíceis. Algumas situações simples, algumas situações um pouco preocupantes, né, tristes, mas os personagens sempre procuram achar a felicidade, né? A ideia de vocês lerem a justificativa, né, as situações da leitura que são propícias à convivência de crianças, né, o motivo da leitura e tudo mais, né, para vínculos de um espaço onde vocês podem analisar um espaço doméstico, né, familiar. A leitura se passa, né, nesse ambiente, né, familiar, a casa, né, e busca a interação do mundo imaginário de algumas crianças, né, de alguns personagens, né, e dos seus sentimentos nos espaços do cotidiano, né? Vocês podem analisar que cada uma delas tem o sentimento das crianças e envolvem elas, das crianças, os personagens, né? Que tem, por exemplo, na história 2 que conta sobre o cachorro, né? E a imaginação dele, mas mostra tudo um ambiente familiar, né? E um sonho, né? A procura da felicidade naquele ambiente. E são várias histórias diferentes, com várias características diferentes, mas são histórias muito bonitas. Eu particularmente adorei ter lido esse livro e eu espero que vocês também tenham gostado, tá? E agora a gente vai para a interpretação nas questões, né? Aqui, como vocês já sabem, vocês vão pegar o caderno de vocês, de produção de texto, vão colocar o cabeçalho e vão escrever a interpretação da terceira história do livro, O Tamanho da Felicidade, 3 histórias em dias de chuva. A pergunta número 1, como sempre, qual o título da terceira história? Né? Vocês vão achar lá no comecinho, né? Qual o nome da autora, qual o nome da ilustradora. Agora aqui são informações que eu quis fazer questão de vocês analisarem, ver se vocês procuraram e conseguem encontrar. Qual o nome da editora? Vocês vão encontrar o nome da editora na capa do livro, como também, depois que acaba a história, gente, lá tem informações muito importantes do livro de vocês, lá, ó. Antes da sobrecapa aqui, ó. Tem informações importantes que vocês vão encontrar. Qual o nome da editora? Qual o ano da publicação? Não o ano que a autora e a ilustradora fizeram, mas o ano da publicação, que foi publicado por essa editora. Vai ter aqui, se vocês analisarem. Qual é o número da edição do livro? Também está falando aqui qual edição que é. Aí aqui é sobre as histórias. A história é narrada na primeira pessoa ou na terceira pessoa? No início da história, o que é pedido para se imaginar? O narrador compara a cúpula azul do céu a quê? Ele faz uma comparação. A história é feita de comparativos, né? Eu achei bem interessante, né?
O que falta na casa? Quais são os personagens que moram na casa? Né? Quais são as pessoas que moram na casa, tá? Personagens não, porque aí não vai contar o cachorro. Ó, já dei até uma resposta aí. Mas quais são as pessoas, tá? No exercício 12, por que a mãe começa a chorar? No exercício 13, qual foi a reação dos meninos com a situação do arroz no chão? Acontece alguma coisa, né? Com o arroz que vai parar no chão e tudo mais. Qual é a reação das crianças a esse fato? No exercício 14, o que o narrador quer dizer com a frase? Lá no finalzinho, gente, da história fala: o pai e a mãe, por fim, desmontam de seus dragões imaginários. Jogam ao chão supostas lanças em ristes. Eu quero que vocês tentem interpretar essa expressão do narrador. Ele ele trabalha muito com isso, né? Ele trabalha muito com a ideia de comparação. Ele coloca todas as expressões, os traços, a parte das histórias numa comparação com outras coisas, que nem aqui ele pegou e fez uma frase toda imaginária, que o pai e a mãe não estavam montados em uns dragões, mas qual era o sentimento do pai e da mãe nessa frase? Como eles estavam se sentindo e o que aconteceu? Qual é a expressão desmontar de seus dragões imaginários? Quer dizer, a ideia de não ficarem mais frustrados, bravos, nervosos. Eles jogaram ao chão supostas lanças em ristes. Essa ideia das lanças em ristes é quando você vai apunhalar, enfiar uma lança um no outro. Então, o pai e a mãe, naquele momento, deixaram de ficar nervosos, de querer começar uma briga entre eles. É mais ou menos essa ideia. Mas eu quero que vocês façam a sua interpretação com as suas palavras, tá bom? E a última pergunta é: qual o milagre que acontece? No final da história acontece um milagre. Não explica como, nem por quê, simplesmente um milagre. E que milagre que é esse, tá? É simples, não é difícil, a história é curtinha, mas é muito gostosa. As palavras nessa última história me chamaram mais atenção, me tocaram mais. Eu achei muito bela as palavras usadas nessa história, nessa última, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Eu vou estar aqui. Beijo grande. Tchau, tchau.